Radiativos, a partir de agora, bons assuntos, discussões, é claro, uma boa conversa para você que está aí do outro lado. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Fábio Dunelevski. Eu sou a Mônica. Eu sou o Jefferson. E eu sou a Tati. E nós somos a Falsa Militante. E antes de começar o nosso episódio da semana, a gente tem aqueles recadinhos semanais para vocês. E para quem quiser ouvir a Falsa Militante, além do canal no YouTube, nós também estamos nas plataformas de streaming. Então é só você procurar lá por Falsa Militante. Nós estamos nas principais plataformas. E também para seguir a gente no Instagram, comentar, curtir, se inscrever no canal do YouTube, que isso é muito importante. E também eu espero que vocês estejam gostando. Nós estamos trazendo assuntos bastante relevantes para vocês agora, né? Os últimos dois foram assuntos bem importantes. Esse também de hoje é um assunto muito importante. E a gente espera que vocês gostem. Então, gente, o assunto de hoje, o tema que a gente vai tratar é sobre a intolerância religiosa, principalmente a intolerância religiosa no Brasil, que é um tema, é uma coisa presente, acho que na vida de todo mundo, porque acho que todo mundo já sofreu algum tipo de preconceito pela religião que tem. Isso é normal. E não era pra ser, mas é normal no Brasil. Já sofreu, viu, tipo, né? Já viu algum caso, tipo, Ou muito... já praticou. Ou já praticou. Então, gente, a gente queria começar falando o que seria a religião. Porque muita gente tem uma ideia errada da religião. Que, religião é só, por exemplo, a religião católica e a protestante, o resto é algum tipo de culto, mas não é religião. Tá, a religião, ela é um tipo de fé, uma devoção a tudo que é considerado sagrado, tudo que você cultua como sagrado. É um culto que aproxima o homem das entidades, a quem são atribuídos os poderes sobrenaturais. É uma crença em que as pessoas buscam a satisfação nas práticas religiosas ou na própria fé, para superar os sofrimentos, alcançar felicidade e tantas outras coisas. Isso, e a partir daí, né, começa, no caso, a intolerância, que vem já, eu me recordo lá eu cresci na religião católica, né, então ali desde sempre o padre já falava, aquilo lá não é certo, Sim. Então ali já começa sendo, daí a criança faz a catequese e tudo, então ali já vai sendo criado um certo preconceito em cima das outras religiões, que só a tua é certa, que só existe esse bem e mal, e tem que saber que existe toda a diversidade religiosa, né. Eu sempre cresci no meio católico, eu acredito que muitos, Sim, né? eu também. A grande maioria, né? Eu fui saber, de outras religiões, tirar o meu olhar preconceituoso que eu tinha, principalmente em relação às matrizes africanas, que a sociedade me fez crer que era uma coisa ruim, que era uma coisa do mal, do diabo, e aquilo lá quem praticava era tudo bruxaria, Tinha passe livre pro inferno. Tinha passe livre pro inferno. E acredito que muitos de nós cresceu nesse meio, acreditando nisso, de um tempo pra cá, que foi falando mais abertamente sobre a intolerância religiosa e o que ela é. Porque vai crescendo os estereótipos, né? Tipo, africano é tudo do mal, só faz macumba, o islamismo é só que mata só terrorista. Só terrorista. Sim. É que bem no fim, pega todas essas religiões e coloca tudo num pacote. Sim. E aquela que não é como certa, tida como certa. Né? A que não é cristã, que não foca no cristianismo, tá errado. E a gente tem que entender que a religião, ela procura sempre um bem. Então, apesar da religião que você estiver, a procura é sempre para um lado bom e não para um lado negativo. Então, é até contraditório ter intolerância religiosa, porque, tipo... Sim. É porque todas as religiões são boas. Sim. Vamos Depende assim. pra que você vai utilizar, né? Como você vai, Sim, tipo... é esse o ponto. Como Depende de como você entende aquela religião. Porque a gente tem, sei lá, pessoas evangélicas boas, que elas seguem realmente o que a religião dela tem como doutrina, né? E tem pessoas evangélicas que praticam o mal, que estão lá, vão todo dia lá na igreja e tudo mais. Mas só querem o mal dos outros, não seguem os mandamentos que tem nessa religião. E ainda ficam utilizando outras religiões, assim, que não seja a sua, né? Então, quando a gente fala sobre religião, a gente já logo acarreta a questão da diversidade. Porque o campo religioso, ele é muito diverso. As religiões, elas são muito, muito diversas, e o que acontece quando a gente fala de diversidade? A gente logo pensa em quantidade. Então, tipo, vertentes de uma religião que originam outras. Todo mundo sabe que a religião, uma das mais antigas do mundo, é o catolicismo, que até então, durante séculos, pode-se dizer assim, foi quem dominou o campo religioso no mundo inteiro. Depois veio a questão de Martim Lutero, que ele fez essa separação da igreja católica, que acabou criando a religião protestante, e aí vem os evangélicos, as religiões de matriz africana. Então tudo isso acarreta numa questão chamada diversidade religiosa.
Quando a gente fala sobre diversidade religiosa, a gente fala sobre a diversificação do povo, porque o povo é diverso. Então, quando a gente cita a diversidade, a gente cita junto com isso a identificação, que é como as pessoas se identificam com determinada religião ou cultura que traz essa religião. Então, assim, a maioria do povo, da população brasileira é católica. Então, essa identificação da diversidade do povo caracteriza-se mais para a vertente católica ou para a vertente evangélica. Então, a cultura que você é inserido dentro da sociedade, seu meio de convívio, ela influencia muito para essa questão da diversificação da religiosidade. E quando a gente fala em diversidade, automaticamente a gente puxa a intolerância, porque devido à quantidade dessas religiões serem muito diversas, o que acarreta essa intolerância religiosa. Intolerância religiosa nada mais ela nasce a partir do ponto do que? Da doutrinação, porque as pessoas elas fazem uma perturbação do que está escrito e uma interpretação própria dos ensinamentos que vêm sendo tragos nos livros, nos testamentos da Bíblia, como cada religião tem a sua interpretação da Bíblia. Então, a partir daquilo, dessa doutrinação que se acarreta dentro das religiões, a gente pode falar o quê? Que a diversidade não é bem vista fora daquele meio religioso, porque algumas religiões têm princípios diferentes das outras. Então, a população em si, elas não conseguem lidar com essa diversificação, porque para elas o que é certo, o que é próprio, é aquilo que consta dentro da própria religião. Então, acarreta principalmente os casos de intolerância religiosa com religiões de matriz africana, a doutrinação espírita, porque os católicos que adoram imagens, porque Deus não adorava imagens, porque Deus isso, aí propaga-se o ódio, essa questão da intolerância, de não aceitação, a depredação, as brigas constantes entre os grupos religiosos, justamente pela má interpretação que as pessoas fazem em relação a essa diversificação. Não entendem que as pessoas, assim como as religiões, elas são diversas. Então, cada um tem um modo de pensamento que se agrega, que se aprega dentro de determinada religião. Então, assim, a minha é a certa e a sua é errada. Porque a minha opinião conta mais que a sua. O meu Deus é melhor que o seu. As pessoas competem para ver qual religião se encaixa melhor na sociedade, porque quando a gente diz, é conservador, então assim, as religiões que mostram que, tipo, o conservadorismo é o essencial para se levar uma população, é onde principalmente se acarreta nos casos de intolerância. Sim. Porque tem religiões que são muito abertas ao livre-arbítrio. Então assim, mas Deus estava falando lá na Bíblia que homem jamais vai se deitar com homem. E vamos supor, a minha religião que eu pratico, ela fala que a pessoa tem o livre-arbítrio, então eles não te julgam pela tua sexualidade, a outra já te julga. Então essa questão de como se fosse abertas caixas dentro da sociedade, que você necessariamente precisa se encaixar dentro daquele estereótipo para poder fazer parte daquela doutrina. Senão você não pode fazer parte, porque você não segue os ensinamentos e automaticamente você está demonizando, você vai para o inferno, você é pecador. Então essa questão da intolerância, ela vem muito junto com essa questão do julgar, de mostrar para o outro, fazer esse julgamento de que eu estou certo e você está errado, porque o meu ponto de vista, a minha doutrina diz que a sua não é interessante, porque eu não vou adorar imagens, porque na Bíblia não fala que Deus adorava imagens, entende? Então assim, é um livro que vem há milênios, né, trazendo toda essa doutrinação religiosa, e assim, não se deve se culpar a sociedade que pratica isso hoje, porque é aquela questão de que quando você nasce, você automaticamente é inserido dentro daquela cultura. Então você vem sendo doutrinado como seu pai, o seu avô, o seu bisavô. Né? É uma construção histórica, essa questão religiosa. Né? Você não tem uma escolha, aquilo já é imposto pra você. E então, assim, a intolerância, ela nasce justamente de um ponto de partida que a gente pode dizer que é uma doutrinação. Sim. Porque você já vem sendo doutrinado. Então, a partir do momento que você começa a se desconstruir religiosamente, você vê que os campos são bem mais abertos e as pessoas têm essa questão diversa da diversificação religiosa, porque a sociedade é diversa. Então, uma coisa acarreta a outra. Falando de intolerância, a gente lembra também a xenofobia, né? Que é um nome que a gente utiliza em referência ao sentimento de hostilidade, ódio, manifestado com as pessoas por elas serem estrangeiras ou não. Por exemplo, aqui no Brasil, muitos casos de xenofobia ocorrem lá com o pessoal do Nordeste, né? Que são bastante hostilizados, né? Quando eles vêm aqui pro Sul, pelo menos. A xenofobia também é manifestada com o pessoal dos árabes, os muçulmanos, que tem sido alvo de grande preconceito, e os mexicanos lá também, os latinos lá nos Estados Unidos, né?
que a gente vê também nos filmes, pelo menos, né? Em relação às matrizes africanas, que quando vieram pra cá, trazidas da África. E colocam naquele estereótipo, né? Que é muçulmano é tudo terrorista. E que africano é tudo macumbeiro. Pega a verdade. Pra começar, macumba nem é nome de trabalho, né? Sim. Macumba é um instrumento musical. São os estereótipos que estão sendo utilizados. Quem me explicou, eu soube ano passado que macumba era um instrumento musical, que é um tambor, né? É um tambor utilizado. É tipo um tambor que eles utilizavam na hora de... O ritual. O trabalho deles, o trabalho deles é porque... Macumba era um negócio que eles usavam pra fazer a macumba deles. Não, eu quero dizer porque assim, eles faziam um tambor, e aí na hora do trabalho eles chamavam o tambor de macumba, só que eles chamavam também as oferendas também eles chamavam de macumba, pelo menos foi o vídeo que eu vi, né? Sim, e daí começou a se popularizar e todo mundo começou a chamar, tipo, a religião, digamos, né, o que eles cultuavam tudo de macumba. Começou a generalizar, entendeu? Virou uma forma pejorativa da religião, né, pra chamar religião. Aqui no Brasil, as religiões ali, como tu falou, que mais sofre preconceito que vem das matrizes africanas, né? Justamente tá ligado ali com o racismo, e a gente pode ver lá na história lá atrás por quê, né? Sim, quando os negros chegaram ao Brasil, aí tinha só o que predominava era a religião católica, né? Chegaram com algo diferente, então logo já os católicos deduziram que era obra do diabo porque não seguiam a mesma doutrinação que eles, entendeu? É que na verdade eles já demonizavam as religiões dos índios, né? Sim. Quando trouxeram os negros escravizados lá da África, eles também trouxeram as religiões deles. Pra eles praticarem a religião deles, os africanos, eles mudavam os orixás pro santo deles. E de um tempo pra cá, houveram muito mais denúncias a respeito de casos de intolerância, mas não porque aumentaram, porque a intolerância sempre foi muito grande, né? Aqui no Brasil, pelo menos, sempre foi muito grande, em todo mundo também. Mas aumentaram principalmente porque as pessoas começaram a ver que elas poderiam denunciar e que era errado uma pessoa ser intolerante e preconceituosa só por causa da religião de outra pessoa, pela falta de respeito, começaram a denunciar. Então, começou a ser computado muito mais casos, né, de intolerância. Como não eram registrados antes, que a pessoa falava, deixa, não vou me incomodar. Mas aí agora, como tem esse disque, né, denúncia, as pessoas começaram cada vez mais a denunciar, o que é extremamente certo, porque, por exemplo, eu e a Tati, a gente estava assistindo um vídeo hoje à tarde a respeito disso, e a gente viu que uma vez, num terreiro, eu não lembro que cidade foi, teve um caso, que foi um caso, assim, bem extremo, que eles soltaram fogo de artifício num terreiro que estava ocorrendo um ritual deles, bombinhas e um monte de coisa pra poder parar com aquilo. Isso é um caso bem extremo, né, de intolerância religiosa. Às vezes pensa assim, a intolerância religiosa fez a piadinha lá com o crente ou com, né, a macumbeira, não sei, mas tem muitos casos que é levado a sério. Eu vi agora uma notícia que no Paraná apredejaram o carro lá da pessoa que tava fazendo uma oferenda na esquina e pedindo pra ele tirar, então tinha 30 pessoas lá, tipo... O Babalorixá, né? O Babalorixá, né? Que tava ali com a oferenda, eles tiraram pedras no carro, tava com paus pra agredir eles e, né, foi feita a denúncia, ainda bem que, né, eles investigam, né? Eu tenho uns dados aqui do número de registros, né, das determinadas religiões. E os católicos são a maioria, são 64%, registram 1,8%. Os protestantes são 22%, no Brasil registram 3,8% denúncias. E os adeptos das matrizes religiosas, das religiões de matriz religiosa, Candomblé, Umbanda, entre outros, que juntos representam 1,6%, registraram 25% das denúncias. Então a gente vê que no Brasil a maior questão de preconceito das religiões é com as matrizes africanas. Sim, né? Mas também, por exemplo, eu passei um caso uma vez, até estava comentando com a Tati antes, eu sempre fui católica desde criança, porque fui batizada, fiz catequese, fiz crisma, e daí a partir da minha adolescência até fui para outras religiões, mas acabei voltando para renovação carismática. Mas eu tava no pré-vestibular e um professor quis fazer uma piadinha, porque ele sabia que eu era muito da igreja, que eu ia, tipo, praticamente todo final de semana, eu era muito ligada à igreja, meu pai pregava e tal, e ele quis fazer, eu nem lembro direito o que ele falou, eu só lembro que ele quis fazer uma piadinha a respeito dos padres relacionando com estupro. Tiveram vários casos, né, que aconteceram dentro da igreja, nos lugares que os padres estudam, mas já tiveram vários casos. Só que não é primeiro que não se faz piada com estupro.
muito menos com religião. Então eu olhei pra ele e falei, cara, isso não teve graça nenhuma. E ele até ficou meio sem graça, mas foi bem ridículo, sabe? Eu também já passei por intolerância religiosa. Eu ia no espiritismo. Cara, eu trabalhava na farmácia ainda, eu tinha acho que 18 anos, enfim. Aí chegou uma mulher lá, e eu não vou dizer de qual religião que ela era, né? Porque eu não acho legal. Porque senão generaliza e tal. Sim. Mas ela chegou pra mim e aí ela começou a conversar sobre Deus e tal. E a gente foi conversando assim, teve uma ideia legal, assim, sabe? E aí ela pegou e falou assim: de qual religião você é? Eu falei, eu sou espírita, falei pra ela, kardecista. Daí ela, nossa, mas você é tão linda pra ser macumbeira. Nossa. Aí eu fiquei assim, nossa. Eu falei, mas eu não sou macumbeira. Daí ela, mas por que você não vem pra minha religião? Porque essa religião X é isso, isso e isso. E aí você vai achar Deus e tal. E como é que se você sabe tanto sobre Deus, é porque você já deve ter ido nessa religião que ela tava falando e tal. Eu falei, olha, eu já fui, mas no espiritismo a gente também acredita em Deus. Nós também acreditamos em Deus. Só que tem de outra visão, sabe? De outra visão. E aí ela pegou e tipo, na hora ela pegou e fez uma cara muito feia pra mim, sabe? E aí ela pagou assim as coisas dela, pegou e vazou, tipo. Isso implica naquilo que a gente disse antes, quando a gente cresce, nós somos inseridos numa religião. Sim. Tem o poder de escolha. E às vezes nem quando a gente cresce, porque, tipo, por exemplo, se teus pais são católicos, tu nasce e eles logo já te batizam. E você é um bebê, tipo, como é que você vai escolher alguma coisa sendo um bebê? Aquela escolha. E muito disso também vem do caso das doutrinas que as igrejas colocam. E eu vejo muita gente trocando de religião, porque essa faz isso, então eu não quero fazer, então eu vou pra outra, porque pode fazer aquilo, e tipo, e não pode fazer aquilo. É tipo tão maluco. Como vocês falaram um relato, eu também vou falar um relato. Que eu cresci no catolicismo. E meus pais, eles não frequentam muito a igreja, sabe? Mas eles são católicos, sabe? Acreditam lá no Deus dele, tudo bem. Só que eu achava sempre um saco. Eu ia assim, tipo, né? Porque eu era obrigado. Eu fiz toda a formação lá, catequese, crisma. Eu não fiz crisma. Eu fiz catequese, muito engraçado. Eu fiz catequese só por causa da festa. Ai, meu Deus. Eu queria muito a festa. E porque, cara, tipo, eu acreditava em Deus, mas é uma coisa que, sabe, pra mim não era. Uma coisa que, meu Deus do céu. Sim, eu lembro que eu fiz muito contra, assim, tipo, que eu não gostava. E eu até na época da crisma, assim, bem no finalzinho da crisma, eu, tipo, me assumia ateu, entendeu? E daí eu discordava, fazia umas discussões e tal, na crisma, enfim, sabe? Porque eu tinha, tipo, não acreditava mais, entendeu? Pra mim era tudo invenção, e daí eu pesquisava sobre as outras religiões e tal. E daí eu tava no 3º ano, e daí o grupo, assim, da escola era bastante de igreja, assim, sabe? E daí, na crisma, eu participei do retiro. O retiro de jovens, tu fica um final de semana, sabe? Eu ia direto em retiro. E daí eu fui naquela coisa, assim, sabe? Tipo... E daí, assim, ali eu vi algumas transformações acontecendo, sabe? Dali eu falei, não, cara, tipo, eu presenciei. Então, tipo, se tem uma força maior, eu sei que tem uma força maior, sabe? Talvez esteja dentro de cada um tem uma visão diferente. Foi aí que eu conheci o budismo. E daí é uma coisa muito interessante, que, tipo, maior coisa, assim, o budismo prega, assim, é você e você, entendeu? Então, tudo que você acreditar vai acontecer. Tu tem que ter força em você. Como se... Tudo é energia, né? Como se fosse energia. Tipo, é muito louco. Eu tive uma transformação assim ali dos meus 15... Não, 15 não. Não lembro agora a idade. Não lembro a idade. Ali naquele período muito grande, assim, onde eu oscilei muito, sabe? E hoje eu tô aí. Estamos aí. Não, e assim, tipo, por exemplo, eu fui aquela criança que eu fui batizada já logo quando nasci, e daí eu fiz 2 anos de catequese, fiz 2 anos de crisma, e chegou uma época da minha vida que eu não queria mais, porque eu já tava tão de saco cheio de ser obrigada, que eu lembro que a gente tinha até carteirinha, assim, e tinha que pedir pro padre assinar todo final de missa pra confirmar que a gente foi na missa, porque senão não passava, digamos assim, entre aspas, na catequese. Então, tipo, eu tava tão de saco
saco cheio, eu não aguentava mais. E eu lembro que eu fui buscar outras coisas, eu sempre achei muito interessante, por exemplo, a bruxaria, a Wicca, né, essas religiões das bruxas e tal. E daí eu lembro que eu fui pesquisar. E logo depois disso, eu fui pro espiritismo também. Daí eu fiquei um tempo, eu comecei a ler os livros e nas reuniões e tal. Só que o meu pai é bem religioso, assim, ele era na época, né? E ele resolveu que, eu vou te tirar, não sei o que, e tu vai comigo lá pra outra igreja. Daí eu acabei indo. E eu lembro que foi uma intolerância tão grande, porque eles queimaram todas as minhas roupas com caveira, todas as minhas roupas, assim, preta, eu não podia usar preto. Todos os meus livros, assim, que eu tinha de Allan Kardec, os livros de Harry Potter, inclusive, esses dias eu tava lendo sobre isso, que Harry Potter, por exemplo, eu sou muito fã de Harry Potter. E, tipo, é sobre bruxos e tal, mas é uma ficção, é uma história. E, tipo, eu vi que em alguns lugares do mundo estavam fazendo campanhas pra queimarem os livros de Harry Potter, porque estavam incentivando os jovens a ir pra bruxaria. Então, tipo, é um dos maiores casos de intolerância que a gente tem, assim. Daí, hoje em dia, tipo, eu vou na missa quando eu tenho vontade e tal, mas ainda me encanta essas outras religiões e ver sobre outras coisas, mas infelizmente ainda tem muito preconceito também contra essas religiões, assim. Eu sou uma pessoa que agora não tenho religião. Tipo, eu não compactuo mais. Eu ia bastante no espiritismo, né? E até ia com a Mônica. Sim. Mas eu não me vejo mais, sabe? Eu não me identifico mais com o espiritismo. E, tipo, eu tento ter um pensamento que meu irmão falou pra mim, e eu fiquei, assim, bem reflexiva, assim. Que ele falou pra mim assim, Tati, eu acredito que Deus são pessoas, Deus são o mar, Deus é a árvore, Deus é a minha filha andando, Deus é a minha mãe rindo pra mim, Deus é o meu irmão, e Deus é esse ar que eu respiro, a água que eu tomo, e as coisas que eu toco, tipo, e eu fiquei assim, é muito lindo isso, sabe? E eu não sei se tem uma religião que acredita nisso, se tiver alguém me apresenta. No budismo é por aí, entendeu? E, é muito lindo. Que nem, que nem, por exemplo, na questão que eu tava falando das bruxas e da religião delas. O que elas acreditam é na natureza, nas forças da natureza, no que o mundo em si, as árvores, o ar que a gente respira, que em tudo tá presente essa força maior, que seria basicamente a mãe natureza. Que seria também o que a Tati estava falando, que é tudo que a gente tem, que Deus tá presente nas pequenas coisas, e não só dentro da igreja, onde tu vai, especialmente hoje eu vou pra rezar, então Deus só vai estar lá, entendeu? Eu acho que Deus tá presente em cada um de nós, e cabe a nós determinarmos como que a gente vai sentir esse poder de Deus, ou de uma entidade maior, dos deuses, ou de orixás, ou enfim, de qualquer Deus, digamos assim, né, que você acredite. Não queira pros outros que você não quer pra você, então trate bem, e a gente vê, tipo, algumas religiões, né, que metem o pau, né? Em questão, por exemplo, das religiões cristãs, que geralmente são os que praticam mais preconceito contra outras religiões. O que é pregado dessas igrejas é, acima de tudo, o amor e o respeito ao próximo. E, às vezes, a maioria das pessoas que estão, né, nessas igrejas e nesses lugares não praticam o que é o maior ensinamento de Jesus e Deus, sabe? Então, e acabam praticando justamente o contrário, que é, tipo, preconceito, intolerância, e ficar brigando, e ficar julgando. Tipo, não dizendo que todos são assim. Não, mas a gente vê bastante casos, né? Não são todos, não para generalizar. Aproveitando esse gancho que tu puxou, eu acho assim, eu cresci num ambiente totalmente católico, e depois eu comecei a ir na igreja evangélica com a minha tia, e depois eu parei de ir na igreja, não fui mais nenhuma, aí eu comecei a estudar sobre espiritismo, aí depois eu comecei a ver sobre Umbanda, Candomblé. Eu acho assim, eu hoje, Jefferson, jamais iria me submeter a uma religião que me pregasse, que diria que eu sou errado, que eu não deveria existir, que eu deveria morrer porque eu sou pecador. Porque eu acho assim, Deus, quando ele fala que a gente deve amar o próximo, a gente deve amar as outras pessoas independente do que elas sejam. Sim.
Cada um é cada um, e tipo, que nem eles falam, porque gay é errado ser gay, porque na Bíblia não sei o quê. Eu acredito que eu não sou uma pessoa ruim, então eu acredito que Deus não me fez, que Deus não me odeie por eu ser homossexual, entendeu? Então assim, eu jamais vou compactuar com uma religião que me diga que eu tenho que morrer porque eu sou uma aberração, ou que pregue o ódio contra alguém. Então assim, eu acho que pra você estar com Deus, pra você sentir Deus, independente da religião que você seja, você não precisa estar dentro de uma igreja todo dia, toda semana, até mesmo porque a sua conversa com Deus é sua. Sim. Você pode fazer na sua casa, antes de dormir, na hora de acordar. Se você sente necessidade de ficar de joelho e fazer uma oração, agradecer, isso tem que vir de você. Não tem que ser uma coisa imposta. Que nessa semana eu tava falando, porque tá na Bíblia que você tem que doar 10% do seu salário pra obra de Deus. Você tá doando pra quem? Pra Deus? Deus não tá colhendo seu dinheiro. Alguém tá usando seu dinheiro. E tá andando de carro bom, tá lá com uma casa boa, tá desviando seu dinheiro e você fielmente cego aquilo, acreditando que você comprou o seu terreno no céu. Gente, por favor, você vai comprar o seu lugar no terreno do céu, sei lá onde? Com as ações que você desenvolve. Se você é uma boa pessoa, se você tenta melhorar, se você tenta corrigir as suas ações, se você tenta se redimir como pessoa, ser um ser humano melhor. Então, quando você chega e diz assim, eu não tenho nada contra, mas a minha religião fala que é errado. Mano, você tá dizimando o ódio. Você tá sendo intolerante, você tá sendo preconceituoso. Você tá excluindo outra pessoa porque a sua doutrinação, porque é uma doutrinação. A religião, ela é uma doutrinação. Porque você tem que seguir aquilo. Porque, você não pode ouvir coisa do mundo. Porque você não pode usar um batom. Porque você não pode usar esse tipo de roupa. Você não pode ir em tal lugar. Porque isso é errado. Porque a gente não comemora isso, não comemora aquilo. As pessoas se privam de viver a vida em função da religião. Isso é um fato. Então, o que acontece? Quando você se priva das coisas e julga errado o outro porque não é da sua religião, você tá vivendo um fanatismo. E o fanatismo religioso, ele é um caso muito sério no nosso país. E aquela coisa, né? Tu quer se privar, tu não quer usar batom, quer deixar o cabelo grande, deixa. Você é verdade. Não julgue o próximo. É o teu livre-arbítrio, como a outra pessoa faça também. O que você quiser e ela faz o que você quiser. Independente do que o outro vão fazer. Sim. E se não quiser acreditar em nada, não acredita em nada. É isso mesmo. Sabe? Leva a tua vida. E é muito engraçado os rituais, né? Que nem na igreja católica. Tem todo aquele ritual, ir na missa domingo de manhã, comer a hóstia e fazer se joelhar pra rezar. Tipo, primeira coisa, de manhã ir na missa... Não quero rezar de manhã pra ir na missa. Pra que eu vou querer comer a hóstia, depois que eu comer a hóstia eu querer ajoelhar? Tipo, eu não quero, entendeu? Então, tem ali as regras, os rituais que eles fazem, mas, tipo, eu como pessoa, tipo, não vejo que é necessário. Fiz, digamos, tô falando merda o dia inteiro, mas não, aquela 1 hora eu vou ser santo. Hipocrisia, né? Aí eu vou me redimir dos meus pecados. Não, como o Jeff disse, você se conectando com Deus da maneira que você quiser, já tá ótimo, entendeu? Eu faço assim, por exemplo. Eu tô ali no meu jeito, eu converso, tipo, não preciso ficar seguindo o ritual, até porque se tem alguém me olhando, alguém tá olhando e vendo o que eu tô fazendo. Então, se eu tô respeitando o próximo, se eu tô ajudando o próximo, isso são atos. Porque talvez apareça uma pessoa que eu nunca vi na vida e ela pode ser, tipo, digamos, é Deus que tá ali na minha frente, entendeu? Sim. E daí ela vem me provar alguma atitude e eu vou lá e discrimino, entendeu? Então, pra mim, qualquer um de vocês, qualquer uma pessoa pode ser Deus. E também não é aquela questão, fazer porque é bom pra não ir pro inferno. Sim, por obrigação, digamos. Fazer porque não é certo ou errado. O bem e o mal, digamos, né? Falando também da questão, por exemplo, eu tô tendo aula de tributário agora na faculdade, né? E a gente tava vendo das imunidades tributárias que existem, e os templos religiosos, eles têm imunidade tributária, então eles não pagam os impostos que, por exemplo, um estabelecimento normal ou outro lugar pagaria. E nessa questão, geralmente os templos cristãos tenham essa imunidade. Eu lembro vagamente do professor falando, então eu não tenho como dar certeza da ideia, mas eu lembro dele comentando que vários outros templos tentaram conseguir essa imunidade porque fala em templos religiosos, né, de cultos, mas não especifica, não tem uma religião em específico, e vários juízes negaram essa imunidade. Aí esses templos entraram com subiram recurso para outra instância para tentar conseguir essa imunidade. Se eu não me engano, conseguiram. O exemplo
exemplo clássico de intolerância, porque o que predomina no Brasil são as religiões cristãs, né, digamos assim. Hoje em dia não tá mais tanto, mas antigamente era muito. Então ainda tem muito dessa intolerância, muito, até mesmo dentro do judiciário, né? O que não era pra acontecer. Aquela questão, quando a gente fala sobre isso, é de você ser imparcial. Sim. No seu ambiente de trabalho. Sim. Então, o que acontece quando a gente fala sobre imparcialidade, no sentido físico da coisa, ela não acontece. Não. Porque a minha religião, a minha doutrina, a minha religião em si, ela acaba influenciando, porque às vezes esse juiz ele não aceitou, porque na religião dele, tipo, a tua religião, a tua doutrina pra ele é errado. Sim. Então, tipo, ele acaba usando isso de forma que influencia o veredito dele. Sim. Então a gente tem que ver essa coisa assim, até mesmo porque o nosso país ele é um estado laico. Sim. Então quando a gente fala de laicidade, a gente tem que entender que todos têm o mesmo direito, todas as religiões têm o mesmo direito dentro do estado. Sim. Nenhuma é maior ou melhor que a outra. Sim. Então, tipo, fazer essa segregação religiosa de que pra essa aqui não, pra aquela ali sim. Tipo, priorizar uma determinada religião, porque a minha doutrina é voltada àquilo. Então, você tem que ser imparcial. Você tem que julgar de forma imparcial. E o juiz é ser uma pessoa. É uma pessoa pra ser imparcial. Mas a gente sempre é bom lembrar que a gente fala. o juiz também é humano, então às vezes acaba influenciando, né? Aham. E lembrando que o Brasil é um estado laico, né? Sim. E o que a gente está vivendo esse ano, em questão governamental, é uma mistura disso, né? Como, por exemplo, a nossa querida ministra Damares, né? Que mistura tudo as bolas e fala só besteira. Sim, sempre. Não, para, ela tava lá no pé de goiabeira, falou com Jesus. E se eles estão lá, essas pessoas estão no poder, é porque muita gente apoia e muita gente tá... É a questão do conservadorismo, Isso. né? O conservadorismo religioso. Então, assim, para esses grupos de minorias religiosas e até mesmo de minorias de grupo, como a gente falou, tudo tem se dificultado mais, tudo tem se fechado mais, porque eles acreditam que é Deus acima de tudo e vamos lá, o país tem que ser governado pelo conservadorismo. Então, assim, quando a gente fala disso, a gente acaba fechando as portas para diversificação, seja ela como população, seja ela como religiosidade, as coisas se dificultam mais, porque é como se automaticamente eu quisesse impor para você que ou você segue isso ou você não faz parte desse grupo, que você tá errado, que você não tem direito de impor, se expor e dar a sua opinião. Então as pessoas, elas se retraem, elas se escondem, elas têm medo de falar sobre isso abertamente, porque é uma repressão muito grande em cima disso, porque o conservadorismo, ele infelizmente ele mata, ele segrega, ele exclui, entendeu? Ele permeia várias formas de violência, seja física, seja mental. Então as pessoas, elas acabam se ocultando do seu papel enquanto sociedade, enquanto poder expor as suas ideias, as suas opiniões, porque isso é uma forma de retração, a gente pode dizer assim, de se resguardar para evitar problemas com a grande maioria da população. Então, assim, a questão laico, ela existe, mas ela não é aplicada. Porque se eu uso Deus para justificar minhas ações, eu não estou sendo laico, porque eu estou privilegiando que automaticamente um determinado grupo que segue aquela determinada religião. Que nem se a bancada evangélica no Senado e na Câmara dos Deputados, ela é enorme. Sim. Então, tudo que vai lá se barra de uma forma que não compactue com que a religião deles acredita. Algumas religiões, elas são maniqueístas, né? São divididas entre o bem e o mal, que nem o diabo e o Deus. E céu e inferno. E elas usam esse meio, né? Pra, sei lá, tipo, oprimir, vamos dizer assim. Dizendo que o que você fazer, tá usando um batom muito escuro, um batom vermelho, uma calça. Uma calça, né, em determinada religião. Tá saindo à noite, tipo, Jesus não. O diabo não vai gostar, vai pro inferno, sair vai pro Deus inferno. não vai gostar. O diabo vai gostar, na verdade. Assim, e uma coisa que quando a gente fala em intolerância religiosa, que até que me veio aqui na mente agora, eu acho assim que toda forma de manifestação, independente de qualquer grupo, eu acho que é válida, que as pessoas têm direito de se
expressar, mas a partir do momento que você não ofende, não faça essa degradação de ninguém. Sim. Então, quando eu vejo assim a marcha para Jesus, muitas vezes as pessoas elas estão usando o nome de Deus ali para dizimar o ódio e o preconceito delas. Sim. Que nem quando tu vê uma marcha para Jesus, tu automaticamente já vê contra os gays, o aborto, porque 2 homens não faz filho, porque 2 mulheres não podem adotar uma criança. Então as pessoas hoje elas usam muito o nome de Deus para justificar os seus preconceitos, a sua intolerância, e quando não deveria ser assim. Porque Deus não disse lá na Bíblia da determinada religião, vai lá e odeia o gay, fala que ele não pode fazer isso, que ele não pode fazer aquilo, que você tem que odiar ele, mas você pode perdoar o assassino. Sim. Mas você não pode perdoar o gay porque ele vive em pecado, porque isso, porque aquilo. Então, assim, parem de usar o nome de Deus pra justificar o ódio. Sim. Entende? Para de querer, como é que eu posso dizer, se esconder atrás de uma Bíblia. Quando você julga e você é hipócrita porque você trai a sua esposa, porque você trai o seu marido, que você prega uma coisa e faz outra, e aí você vai lá dentro da igreja, ai Deus, amor, ai aleluia, oxalá, sei lá. E chega em casa, você espanca sua mulher, você bate no seu filho, você trai ela, você deixa ele passar fome. Então você é totalmente hipócrita, porque você não segue o que Deus fala, mas você gosta de julgar o colega. Sim. Porque o colega não é da sua religião, porque a orientação sexual do seu colega é diferente da sua, porque, a fulana saiu com o ciclano, tá traindo não sei o quê, o ciclano tá traindo não sei o quê. A vida é de cada um tem o livre-arbítrio pra fazer dela o que bem entender. Sim. E seguir o caminho que achar melhor. Então vamos parar de ser hipócrita, de pegar e querer julgar o outro por não fazer parte do seu grupo religioso, da sua doutrina. Porque quem não doar 10% não vai pro céu. Mano, com 10% que vocês estão doando já era pra Deus estar rico. Né? Vamos combinar. Então, assim... Olha o nosso mundo, né? Vamos parar de justificar, né? O ódio gratuito através da religião, de ser intolerante, usar Deus pra justificar os crimes que vocês cometem, as atrocidades que vocês fazem. Gente, a fé leva à guerra, então eu não sei onde que se perdeu o negócio aí, porque as pessoas matam as outras justificando Deus, que Deus isso, Deus aquilo, destroem cidades, fazem guerra como a gente vê lá na Síria, no Líbano. E é sempre bom lembrar também em nome de Deus, cara. Que a intolerância, ela mata, né? Porque mata demais. É só lembrar também de um caso histórico famosíssimo, que foi a época da Inquisição. Quantas pessoas inocentes, e mesmo que elas fossem de outra religião, não tinha cabimento toda aquela atrocidade, tanto de gente que foi queimada, viva. Não, mas é um exemplo, a gente pode usar Hitler. Sim. Que perseguiu os matou os judeus. Entende? Ou então, aquela guerra que tem lá na faixa de Gaza também, que também é muito sobre a religião. Ela é boa até certo ponto. O fanatismo é... O fanatismo, ele leva o quê? A destruição das pessoas, a destruição da sociedade, porque isso já vem lá desde os primórdios da Inquisição, as cruzadas, a questão da Segunda Guerra Mundial, os judeus que foram massacrados, sabe? A gente vê hoje, aqui no Brasil também, templos religiosos sendo destruídos por questão de intolerância religiosa, porque a sua é do demônio, tudo é do demônio. Nos Estados Unidos, muito, né? Ataques de tiroteios contra estrangeiros muçulmanos. Aqui mesmo, eu lembro, eu não sei se a Tati lembra, mas quando a gente frequentava o espiritismo, várias vezes aparecia com janela quebrada, com coisas que eles passavam, quebravam as janelas, quebravam as portas, sabe? As pessoas sabiam que ele era um centro espírita e queriam detonar o lugar pra não funcionar mais. Isso também é um exemplo muito clássico de a questão de intolerância. E como mudar isso, né? O único jeito de mudar isso é através conscientização, da educação. Se falar mais abertamente sobre na escola, sobre outras religiões, abrir o leque para as outras religiões para o entendimento, não para a doutrinação, para o entendimento, para o respeito. Falando nessa questão da escola, eu lembro que a gente sempre teve aula de religiões, né? Eu tinha aula de religião na escola e tinha gente que não fazia, não frequentava, porque não queria nem conhecer outras religiões e mesmo que às vezes nem falasse especificamente de alguma religião, falavam de vários cultos, de várias culturas, e tinha gente que não participava porque a religião não permitia, porque não queria conhecer,
ver, porque tinha algum tipo de preconceito. Tava eu vi censurando. bastante. Sim. Era Censurando ensino religioso. praticamente isso. Hoje As ainda pessoas pode têm que escolher. manter Pode. Pode? As pessoas, elas têm que manter a mente aberta. Uhum. Principalmente pra aprender a ouvir, assim. Porque pra, desmistificar esses preconceitos que as pessoas têm pré-estabelecidos. Então as pessoas, elas têm que ter a mente aberta, principalmente para aprender a ouvir. Não é que você vá ouvir, que você automaticamente vá concordar e compactuar com isso. Mas você tem que aprender a respeitar a opinião do outro, a vontade do outro, a religião do outro. Então, assim, a gente sempre tem que ter a mente aberta para essa desconstrução. Porque quando eu me fecho naquele mundo, eu automaticamente me fecho para as pessoas que vivem fora da minha bolha. Então, isso dificulta bastante o processo. E assim, além do Disque 100, em 1997 já tinha uma lei, a lei número 9.459 de maio de 97, que prevê a punição de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. E em 2007, dia 21 de janeiro de 2007, foi criada a lei ali sobre a intolerância religiosa. E nesse dia também é o dia da intolerância religiosa, 21 de janeiro. O dia 21 de janeiro é comemorado o dia de combate à intolerância religiosa. Respeito acima de tudo. Então, assim, resumindo o episódio de hoje, quando a gente fala sobre todas essas questões religiosas, o que acarreta, o que acontece com as pessoas, o que automaticamente a gente deduz, assim, que as pessoas têm a mente muito fechada. Muitas vezes elas não estão abertas para o diálogo que deveria existir, para o diálogo de se educar de forma consciente em questão das outras religiões. Então, assim, até o que a gente quer mostrar com isso é que você tem que sempre estar aberto para um diálogo, para poder escutar o outro, reconhecer o que precisa ser reconhecido, mas não que automaticamente você vá compactuar com aquilo, porque você pode não concordar, mas você tem que entender que você tem que ter o respeito referente àquilo, que as pessoas, elas têm o direito de seguir o caminho que elas bem entendem, e que não cabe a você julgar, que não cabe a você dizimar ódio e querer impor o que é certo ou não para as pessoas, até mesmo porque a gente chega na questão de livre-arbítrio. Então, assim, nós, enquanto, grupo, o que a gente fala com isso? Nunca se permita segregar as coisas de uma forma extremista, porque tudo que é extremo, ele acaba sendo difundido de uma forma e você acaba se segregando as outras pessoas, outros grupos, as outras religiões, porque você é tão extremo que você não está aberto ao debate, a ouvir, ao diálogo. Então, e também a gente acredita que qualquer religião, seja ela qual for, a gente não está especificando uma religião aqui que diga que você não pode aceitar o seu companheiro, a pessoa que mora com você, que você conhece, que você convive diariamente, por ela ser quem ela é, que você automaticamente tenha que odiar, achar que ela vai pro inferno, ver ela como uma aberração. Isso não faz bem pra você, não faz bem pra outra pessoa. Então saia disso, não deixe que isso chegue a se tornar algo tóxico, que as pessoas manipulem você através do nome de Deus, que elas usem Deus para alcançar os objetivos delas de forma manipuladora, fazendo você se afastar das pessoas que você gosta, porque às vezes você acaba se identificando com aquilo, e então assim, você automaticamente se afasta das pessoas, das questões, porque a sua religião impõe que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo. Gente, lembre-se, a Bíblia, ela foi escrita por um homem. Deus não chegou lá e não escreveu a Bíblia. Nós não estamos mais no século I, antes de Cristo, depois de Cristo. As pessoas mudam, a sociedade muda, a sociedade está em constante evolução, as pessoas também. Então, estejam em processo de desconstrução, de evolução. Abram a sua mente, façam essa expansão do seu pensamento para que você possa compreender, que você possa estar aberto para, independente de qualquer coisa, você respeitar o seu próximo, amar o seu próximo, como você amaria você mesmo, seu filho, até mesmo como você ama Deus. Porque Deus não prega ódio, Deus não prega questão intolerante, Deus não prega essas coisas que são justificadas em nome dele. Deus prega que você deve amar o próximo como você amaria a si mesmo. Sim. Que você não deve julgar o seu próximo pelos atos dele. Então, assim, não selecione o que você
perdoa ou que você não perdoa. Tipo, matou uma pessoa, mas ele se arrependeu, ele veio pra igreja, então ele tá salvo. O homossexual vive em pecado, ele não é aceito na nossa igreja porque ele é errado, porque ele tem pombagira, porque ele tem isso, porque ele tem aquilo. Porque outra religião tem santo, não tem santo, e a gente não adora santo. Porque Deus foi crucificado. Porque eu não comemoro aniversário, porque a gente não comemorava aniversário. Então assim, gente, vamos parar um pouquinho com isso, vamos parar de querer impor, de usar a sua intolerância religiosa pra você conseguir algo, pra você impor algo perante a sociedade, porque quando a gente fala em diversidade, ela é muito grande, ela é muito aberta à diversidade, então as pessoas elas têm que estarem abertas para a diversidade, abrir a mente para poder entender o outro, entender a causa do outro, entender a dor do outro, porque nem tudo que tá lá na Bíblia deve ser interpretado de mal forma, e as pessoas às vezes interpretam da forma que elas querem. Então assim, lembre-se, esteja sempre aberto ao diálogo, nunca devolva o ódio com ódio, sempre devolva com amor. Pense que você não tem a necessidade de ser igual à pessoa que lhe faz mal, porque tudo que se faz uma hora volta, tudo que você planta você colhe. Então se um dia vierem com ódio pra você, devolva com amor, abstrai, deixa entrar por aqui, sai, porque uma hora a conta chega pra todo mundo é cobrado, todo mundo vai pagar pelos seus atos, pelas suas escolhas. Então as pessoas, cada um sabe de si, cada um sabe o que tem que pagar, o que vai prestar conta com Deus se for dessa forma assim, cada um sabe dos seus atos. Então às vezes eu prefiro ser o gay que é marginalizado, demonizado dentro da igreja e viver a minha vida sendo uma pessoa que todo dia tá aberta a melhorar, se desconstruir, entender o próximo, ajudar o próximo, do que uma pessoa que tá dentro da igreja e tá lá sendo hipócrita, tá lá agredindo a esposa, tá lá sendo intolerante, tá lá me odiando por eu ser quem eu sou. Então eu prefiro ser o demônio da história, então. Mas eu tenho a ciência do que eu sou, do que eu quero pras pessoas, do que eu consigo, verdade, né? Desde que isso seja a minha verdade. Então quando a gente fala de intolerância, eu não preciso estar dentro de uma igreja pra mim ter contato com Deus, ou qual seja a forma que você se dirige a Ele. O seu contato com Deus é você e Deus, unicamente isso. Então você pode estar no ônibus, você pode estar na rua, você pode estar na sua cama, você pode estar no seu trabalho. A sua conversa com Deus é sua e Deus. Se Deus tem alguma coisa pra você, pra te mostrar, pra te falar, Ele vai falar com você. Então assim, parem. Intolerância é crime. Intolerância mata. Intolerância separa as pessoas ainda mais. E a gente não precisa de separação. Esse separatismo, ele não faz bem pra ninguém. A gente precisa de união. Então vamos se unir, vamos levar amor. Leve a sua mensagem, mas de forma consciente, de forma democrática, mas sempre aberto também a ouvir e não somente a falar. Vamos agora às recomendações da semana. Antes eu quero dar uma novidade pra vocês. Em breve as recomendações da semana vão aparecer no Instagram. Então, se você quer ali ver no Instagram algumas recomendações, é só procurar lá. E a minha recomendação vai ser um livro que eu li naquela minha fase ali de descoberta religiosa, que foi o livro O Anticristo, do Nietzsche. Muito bom. Que ele bate ali bastante na tecla do cristianismo, né? Sim. Falando do cristianismo e combatendo ali o cristianismo. Então é um livro bem difícil da leitura, assim, que é muito difícil, tem que ler mais. Às vezes tu lê a página 3 vezes pra conseguir entender o que ele quer dizer. O que ele quer dizer, mas é um livro muito bom. E eu li naquela minha idade que não lembro. Eu Fábio, nunca lembro de nada. Não. Ele tem Alzheimer? Incrível esse Alzheimer seletivo. Essa semana eu vou indicar Anjos e Demônios, que é um livro do Dan Brown, que fala sobre a maçonaria e vale muito a pena ler. E é isso aí, calário pra todo mundo. Ui, delícia. Tá, eu vou indicar um documentário que é A Luta Sagrada, o combate à intolerância no estado da Bahia. Que lá são principalmente onde se concentra mais as matrizes africanas, religiões de matrizes africanas. Enfim, gente, eu quero agora indicar uma série que eu gosto desde pequena, que eu acho muito legal por essa questão de ter várias religiões numa mesma série, que é Supernatural. Que eles tratam de várias religiões, vários deuses, várias coisas assim. Crenças. Também. Crenças. Eu vou indicar rapidinho um programa Retratos da Fé. Procurei no YouTube, muito bacana, tá bom? Vamos agora ao beijo da Chernobyl. Quem? Pra quem, Fábio?
quem, Fábio? Digam pra mim. Pra John. Eu não vou mandar beijo pra John essa semana não, porque ela não veio ver a gente. É, nojento. Aqui não veio, então a gente tá de mal com a Beijo, John. Tá falando? Meu beijo da Chernobyl vai pra John e também vai pra todos os intolerantes. Beijo pra vocês e respeitem o próximo. Caraca. Ai, nossa, quem vê. Eu não vou mandar beijo pra ninguém, só tomem água, isso aí valeu. Se hidratem. Ai, eu vou mandar beijo pra minha mãe. Não, mas... Ai, todo dia pra mim. Como já dizia Sócrates, não. Mas ela vai demorar pra ouvir. É, porque hoje é Só domingo e é só quarta-feira, cada vez que o Fábio aquele dia. Ai, eu vou mandar um beijo pro Fábio também, realmente é um amigo. Que sofre um monte de bullying Que com só... você. Ai, gente. Não, eu vou mandar um beijo pro Fábio porque, sabe, eu tenho certeza que ele faria tudo isso aqui melhor se fosse só ele. Eu sofro muito bullying. Vou mandar meu beijo pra todas as religiões, todas as pessoas que têm uma forma diferente ou que já sofreram algum tipo de preconceito ou intolerância por causa da sua religião ou da sua crença. E é isso. Então a gente vai ficando por aqui, né? Paty Lima, tu mandou? E pra minha mãe. A gente vai ficando por aqui. É isso, galera. Até semana que vem. Tchau. Beijos. Tchau, tchau. Bye bye. See you next week, guys. Não. Sasha Way.